Eu queria perguntar para o senhor Eduardo Bolsonaro quais são as suas propostas em relação ao enfrentamento do controle territorial, mais especificamente em relação às milícias. E se considera que tem alguma autoridade política para fazê-lo. Por quê? O seu candidato a presidente da República, o seu irmão, o senhor Flávio Bolsonaro, empregou no seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, conhecido matador do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro. E para não dizer que os senhores possam alegar que ele depois se desvirtuou, isso não é verdade. Homenagens feitas por Flávio Bolsonaro a Adriano da Nóbrega foram realizadas nos anos de 2003 e 2005, a maior honraria do Parlamento Fluminense, e essas homenagens ocorreram depois de Adriano da Nóbrega já responder a crimes graves, como homicídio, por exemplo. Eu aproveito também esse espaço inicial para fazer uma pergunta ao senhor Paulo Bilinski, que é sobre a perícia. Nós defendemos a independência da perícia, a aprovação da PEC que acabou de ser aprovada no Senado Federal, garantindo autonomia financeira, garantindo autonomia administrativa, para que casos como ocorreu da senhora Priscila, onde o senhor passou pelo hospital sem realizar a tempo o exame residográfico, enquanto ela teve o exame e o senhor não teve, deixaram para fazer o exame mais de 24 horas depois, para que isso não aconteça, para que assassinatos, homicídios não deixem de ter a responsabilização dos agentes que os cometeram. A minha pergunta é: perícia para o senhor Paulo Bilinski e independência da perícia para o senhor Eduardo Bolsonaro. A pergunta é sobre propostas relacionadas à milícia e como o senhor responde a esse histórico em relação ao Adriano da Nóbrega. Excelente. Pegar 2 minutos e meio, depois deixar o final para o Bilinski. Como sempre, o pessoal apelando, né, trazendo aqui para o público não temas que vão resolver a questão da segurança pública, mas buscando nos tirar do sério através de perguntas pessoais. Mas sem problema, vou fazer desse limão aí uma limonada. Perguntar para você que está me ouvindo. Se você tivesse a possibilidade de escolher um vizinho, a profissão que ele tivesse, qual profissão você gostaria que o seu vizinho soubesse? Invariavelmente, haverá 2 respostas. Ou é médico ou polícia. Porque na hora da emergência, quem você quer ter por perto é um médico para salvar a vida de um familiar seu ou a sua própria, caso esteja necessitando, né, passando por alguma enfermidade grave, crônica, ou um policial para resolver um crime flagrante. Um assalto, um roubo que pode evoluir para um latrocínio, uma tentativa de sequestro. No Brasil, como raras são as vezes da gente ver a justiça ser feita, porque normalmente o que a gente vê são políticas que vocês defendem, como a audiência de custódia, que soltem 24 horas presos em flagrante, se recusando a votar o meu projeto, que é o mais antigo do Congresso brasileiro, para revogar essa coisa esdrúxula chamada audiência de custódia, vocês acabam por permitir que essas pessoas retornem ao convívio social. E nunca é feito justiça. Então, quando um policial reage a um assalto e mata o bandido, a população aplaude. Em bom português, o povo brasileiro gosta de polícia que mata bandido. Porque é uma das raras vezes que você vê a justiça ser feita nesse país. Porque a justiça não é feita quando você prende o bandido, porque ninguém acha que ele vai ficar muito tempo preso na cadeia. Isso é verdade. Todo dia a polícia prende criminoso com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Isso é verdade. Todo dia a polícia prende criminoso com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Então assim era o Adriano que você se referiu, Glauber. E ele foi condecorado, vejam só, em 2003, e depois você diz que a conduta dele em 2018, 2019, se não me engano, você quer atribuir ao Flávio Bolsonaro. Isso daí é baixo, é vil. Eu não conheço a história exata de vida dele, né? Mas com certeza não dá para você imaginar que 20 anos atrás você condecorou alguém, 20 anos depois você vai ser responsável pelos atos dessas pessoas. O que eu deixo claro é o seguinte: a milícia hoje não tem muita diferença dela para o tráfico de drogas. E o Rio de Janeiro está sofrendo com isso, cada vez mais com achaque, né, com extorsões, que era o principal problema, por exemplo, de El Salvador. E eu acho que sim, que a milícia, igual o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o PCC, tem que ser combatidos. Mas não é
deixando eles fora da cadeia ou achando que eles são vítimas da sociedade, como você e o pessoal do seu partido faz. Delegado Bilinski. Glauber, em maio de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Eu tomei 6 tiros. Eu fiquei internado na UTI por 11 dias. Os disparos pegaram no meu braço direito, no meu peito, perfurando meu pulmão, meu diafragma, meu fígado. Penetraram a minha perna esquerda, o meu acetábulo direito. Na mão, eu tomei 2 tiros tentando desarmar a pessoa que estava atirando em mim. O que você fez aqui é extremamente baixo, é lixo, é o chorume que você representa. Se você tivesse o mínimo de comprometimento com a realidade, você teria estudado o caso e saberia, por exemplo, que em nenhum momento eu constei como investigado. O tempo todo, o que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo fizeram foi apurar a verdade e descobriram o quê? Pasme, que eu fui vítima de tentativa de homicídio, que a Priscila se suicidou, que ela tinha um problema psiquiátrico, que ela tinha parado com os remédios que eram prescritos pelo médico dela e que ela tomou a decisão de tirar minha vida e, achando que eu estava morto, tirou a própria vida dela. O que você está fazendo é usar um caso muito triste de uma pessoa doente para atacar politicamente o seu adversário, que está aqui trazendo dados, informações e debate. Você é um lixo. Você é o chorume. O que você faz com a minha história, com a minha vida e com a história da vida da Priscila é baixo, tá? Se você tivesse estudado o caso, você teria visto que a perícia foi extremamente complexa, colhendo inclusive DNA da tecla do gatilho da arma que foi utilizada e constatando que a única pessoa que acionou o gatilho daquela arma foi a Priscila. Por pessoas como você, eu tive que processar um promotor de justiça que falou exatamente a mesma coisa. E, pasme, ele foi condenado. Então, Glauber, se você é homem, fale o que você pensa. Fale no microfone agora que eu pratiquei homicídio, para que eu possa te processar e receber a devida indenização por isso. 3 minutos. Os dois estão mentindo, e daqui a pouco eu vou falar de proposta, e ele ficou tão irritado porque está fugindo da verdade. O deputado Eduardo Bolsonaro citou as homenagens recebidas por Adriano da Nóbrega em anos citados por mim, de 2003 e 2005. O deputado Eduardo Bolsonaro, a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega estavam no mandato de Flávio Bolsonaro, no último mandato dele como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E quando questionado Flávio Bolsonaro o que elas faziam no seu mandato, ele disse que não sabia, que quem cuidava disso era o Queiroz. Como é que alguém tem no seu mandato 2 pessoas que não sabe o que elas fazem e diz que quem tem que cuidar disso é o parceiro de um matador de aluguel conhecido do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro? A relação da sua família com as milícias e com um grupo de matadores é evidente. O deputado Paulo Bilinski ficou tão irritado com a pergunta feita que não falou sobre a independência da perícia. Nós defendemos a independência da perícia e defendemos para que não aconteça o que aconteceu nesse caso, onde a sua mão não foi periciada por um exame de resíduo como deveria ter feito, no tempo adequado. Nós estamos defendendo uma proposta concreta. No que diz respeito às milícias, nós temos um plano de enfrentamento que passa diretamente pelo enfrentamento econômico. Aquilo que é hoje, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e é a realidade também de alguns outros estados, onde você tem a venda de droga em aproximadamente, isso dito não por mim, dito pelo secretário de Segurança Pública, que inclusive é adversário da nossa posição, onde ele fala que a venda de drogas é responsável por aproximadamente de 15% da lucratividade das facções, incluindo as milícias, e que o resto todo é gás, internet, transporte, especulação imobiliária. A defesa que nós fazemos é que você tenha
uma ação estatal de controle dessas atividades, para que você tenha preço de gás tabelado disponibilizado para a comunidade, para que você tenha transporte coletivo disponibilizado pelo governo estadual, para que as pessoas, e pelas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a transporte e não fiquem dependentes daquilo que é realizado pelas milícias. Que você possa ter sinal de internet gratuito na comunidade, porque isso diminui o poder econômico, a grana, o dinheiro, inclusive para a compra e para o tráfico de armas. Essa é a nossa defesa. Os dois não responderam a pergunta porque ficaram desestabilizados e nervosos porque estão mentindo.